Bom, boa tarde, pessoal. Hoje, sexta-feira, nossa última aula da semana. Essa semana a gente tratou sobre Samadhi, que é o último estágio, o último degrau do caminho do yoga. A gente falou bastante sobre Samadhi, é um tema difícil, mas é muito legal a gente se aprofundar nisso. E eu queria trazer uma conclusão, assim, para isso que a gente conversou. Então, esse mês em específico, a gente falou sobre Dharana, Dhyana e Samadhi. E aí, isso tudo tem. Ah, a gente falou de Pratyahara também, né? A gente começou em Pratyahara, depois foi Dharana, Dhyana e Samadhi. Só que esses três últimos em específico, eles formam de fato um trio, né? Eles estão agrupados. E aí eu quero, enfim, trazer uma visão sobre isso. A gente tem o Yoga Sutra de Patanjali que fala sobre esse trio. Beleza? Mas antes de começar, a gente entoa nosso mantra, fiquem à vontade para entoar junto de mim. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. E assim começamos a nossa aula de hoje. Vamos lá. Eu falei para vocês que Dharana, Dhyana e Samadhi são um trio, né? São de fato um conjunto. E a gente vai ler o que Patanjali diz. E ele vai realmente dizer isso. Os três em conjunto constituem Samyama. Ah, o que é isso? Vamos entender isso? Vamos. Do que foi dito antes, deve ficar claro, ao abordar-se Dharana, Dhyana e Samadhi, que estas são, de fato, as diferentes fases do mesmo processo mental, com cada estágio sucessivo diferindo do precedente, no que tange à profundidade de concentração atingida e ao mais completo isolamento do objeto de contemplação em relação às distrações. Iniciando em Dharana e terminando em Samadhi, todo o processo é denominado Samyama, na terminologia do yoga, sendo que o domínio prático de sua técnica abre a porta não somente para todo tipo de conhecimento, como também a poderes e realizações superfísicas conhecidas como siddhis. Siddhis, vamos lá. Esse é um tema, gente, um pouquinho contraditório dentro do Hatha Yoga. E algumas pessoas acreditam, algumas pessoas não acreditam. Essa questão dos siddhis, de fato, tem a ver com poderes sobrenaturais, tá? A gente está falando de coisas muito difíceis de serem provadas, muito difíceis de serem cientificizadas. Então, enfim, existe aí, está colocado e Patanjali traz. Necessário ter em mente dois fatos acerca de Samyama. Primeiro, trata-se de um processo contínuo, e a passagem de um estágio para o outro não é marcada por qualquer mudança abrupta na consciência. Em segundo lugar, o tempo empregado para atingir o último estágio depende inteiramente do progresso alcançado pelo praticante. O princípio pode ter de desprender horas e dias para chegar ao estágio final, o principiante. Enquanto o adepto é capaz de consegui-lo quase instantaneamente e sem esforço. Como o Samadhi não requer qualquer movimento no espaço, mas apenas um mergulho, por assim dizer, no âmago da consciência de uma pessoa, o tempo não é um fator essencial no processo. O tempo gasto pelo praticante decorre inteiramente da falta de domínio da técnica.
Vou, além disso, para a gente entender o que surge, né, desse estado. E Patanjali vai dizer, no próximo sutra, que pelo seu domínio de Samyama, surge a luz da consciência superior, tá? Então, a palavra samadhi, né, ela abrange uma extensa série de estados de consciência. E aí, um deles tem a ver com essa luz da espiritualidade que irradia a consciência mental. E o outro tem a ver com consciência de Purusha, do espírito. Enfim, o que a gente está dizendo aqui é que qual que é não é o objetivo, qual é o final, né, desse processo, desses três em conjunto? É a luz da consciência superior, é o domínio, né, é o surgimento dessa luz superior. Algumas pessoas também gostam de chamar de encontro com o absoluto. Existem traduções como êxtase, tá? E eu gosto da tradução como êxtase porque a gente consegue olhar para isso comparativamente. Quando a gente pensa samadhi como êxtase, a gente pode olhar para algumas religiões que possuem isso de êxtase, e é de fato esse momento de conexão com o superior, né? Então faz sentido sim. E é interessante a gente entender que Samyama tem uma aplicação por estágios, né? Então, ok, tem Dharana, Dhyana e Samadhi, mas próprio Samadhi, ele é dividido em alguns outros estados, né? Então, pode parecer uma coisa super simples, eu sinto que às vezes Taimani trata de Samadhi como se fosse algo muito simples, né? Não, aí vai chegar o adepto e ele vai entrar em Dharana, passar por Dhyana e atingir Samadhi em um instante. Ok, tudo bem, pode até existir uma pessoa que faça isso. Mas, entretanto, esse estado, ele é muito difícil de ser atingido, tá? Então a gente não pode esperar que, de repente, numa prática, eu estou fazendo a primeira vez e entrei em Samadhi. Pode acontecer? Pode, claro que pode. Mas não é simples. Tem gente que, não quero desanimar ninguém agora, tá? Mas às vezes a pessoa pratica a vida inteira e nunca alcança o Samadhi, e tudo bem. Tá tudo bem, assim, por mais que seja o último estágio, tudo bem se a gente não conseguir alcançar. Todas as outras coisas que a gente praticou foram ótimas também, sabe? Eu acho que é importante a gente frisar isso, porque senão fica uma questão de fracasso, assim, eu nunca consegui, eu nunca chego em Samadhi, nunca vou chegar em Samadhi, então para que eu tô fazendo tudo isso, sabe? É para além. Os passos por si só já possuem uma importância muito grande, só de você praticar os yamas, nossa, pense em tudo que você está praticando. São coisas incríveis, são coisas maravilhosas, não é? Então, mesmo que você não chegue a alcançar Samadhi nessa encarnação, tá tudo bem. Você está percorrendo um caminho e tá tranquilo, tá tudo bem. A gente tem que ter tem que ter sim um certo rigor, né, com a nossa prática, mas também ao mesmo tempo a gente não pode se punir por qualquer coisa. Mesmo porque se a gente for para pensar na filosofia do yoga, o primeiro mandamento, vamos dizer assim, é a rinça, não violência. Então não tem para que você ser violento consigo mesmo por não alcançar samadhi. Tá bem? Essa foi a nossa conclusão desse assunto tão complexo, né, samadhi. Semana que vem eu vou trazer para vocês a definição de yoga por Patanjali, tá? Yoga para Patanjali tem uma definição bem certinha. E eu acho legal trazer primeiro o caminho e depois trazer a definição, porque vocês vão entender muito mais facilmente o que ele está querendo dizer no Yoga Sutra que ele trata disso.
tá bom? Tem uma interpretação bem grande do timing, a gente vai, olha isso, lê isso juntos, mas eu acho que a gente está percorrendo um caminho legal para essa compreensão. Perfeito! Então, hoje nós vamos começar a nossa aula em pé. Eu vou arrumar a câmera, senão vou ficar mostrando só minha perna. E eu quero que mostre isso. Vou deixar assim, depois eu vou mexer, né? Então, primeiro a gente apenas se coloca de pé. Os pés estão paralelos. Pode deixar os joelhos semiflexionados. Se for confortável para você, feche os olhos. Apenas sinta o seu corpo aqui agora. Este corpo que vem de uma semana inteira. Vá sentindo. É diferente a gente chegar numa aula sentado, deitado e em pé. Agora que estamos em pé, vai percebendo como está configurado o seu corpo. Quem são esses grupos musculares que mantêm o seu corpo de pé? E vai percebendo se existe alguma tensão desnecessária, lembrando sempre do relaxamento do esforço. Perceba como está a parte mais interna do seu corpo também. Vá se entendendo neste momento. Quando ficamos de pé, muitas vezes o nosso corpo tem uma certa oscilação natural. Vai para frente, vai para trás. É mais difícil ir para os lados, mas pode acontecer. Como é que tá vindo uma luz muito forte aqui em mim? Pode sim acontecer de ter esse movimento também lateral, mas normalmente ele é para frente, para trás. E é comum, tá? Algumas vezes não, as pessoas não têm essa oscilação, algumas vezes têm. Varia do seu dia, varia de quem você é. Mas vai sentindo se existe isso. Então, nós vamos fazer o que a gente carinhosamente chama de elefantinho. Soltamos os braços e vamos levar o tronco de um lado para o outro. De um lado para o outro. Mobilizando esses membros superiores que serão utilizados agora. E aos poucos você vai cessando esse movimento, parando no centro. Porque nós vamos fazer chakrasana, que é a roda. Chakrasana, pessoal, nada mais é do que a meia-lua também lá do chão, que a gente faz a meia-lua sentada. É a mesma coisa. A diferença é que um está de pé e o outro está, né, sentado. Então, nós vamos começar com o nosso braço direito subindo, chegando na altura do ombro, a palma da mão se volta para cima e o braço segue subindo até chegar ali do lado da cabeça. Chegando, nós estendemos ainda mais o braço como quem quer alcançar algo lá em cima e lateralizamos. Lá dentro do seu limite confortável. Nem mais e nem menos. Nem menos por quê? Porque talvez você não sinta nada. E nem mais porque a gente também não quer que você se machuque. E 5. Observe que a parte que está alongada do seu corpo pode receber mais ar. Retornamos. Sente se existe alguma diferença aí de um lado para o outro. E nós vamos fazer para o outro lado, vocês já sabem o processo. Lá, sente o alongamento. Mande a sua respiração para o lado que está alongado.
Retornamos devagar. Sente como está agora. Observe. Na Hatha Yoga a gente sempre tem uma pausa entre uma postura e a outra, justamente para ouvirmos o que o nosso corpo está dizendo, o que a gente está sentindo pós-postura, enfim, é muito importante. E nós vamos agora para uma postura simples de equilíbrio, que é Talasana, a palmeira ou Tadasana, enfim. Você pode se apoiar na parede, se apoiar numa cadeira na sua frente, tá? O importante é que você garanta o seu equilíbrio. E o que nós vamos fazer? Os braços estão ao longo do corpo, paralelos. Nós vamos levar o nosso peso para a ponta dos pés. E aos poucos tiramos os calcanhares do chão, estendemos os braços, olhamos em um ponto fixo à nossa frente. Se você acha que está muito fácil, você pode tentar fechar os seus olhos. Para mim, o desequilíbrio é quase imediato, mas é um desafio. Retornamos devagar, ficamos um minuto aí. Sinta o corpo. Perceba como estão as oscilações. E vamos nos preparar para fazer metade, um preparatório de Shiva Nataraja, que é Shiva Dançarino. Eu vou fazer de lado para vocês, porque eu acho que fica mais fácil de demonstrar. Vocês já sabem qual que é esse. A gente vai levar o peso para uma das pernas, então faça aquele truquezinho do equilíbrio. Eu vou começar com a direita. Solto a perna esquerda. Vou trazer a perna esquerda flexionada. Eu quero que o meu pé toque o glúteo. E, se possível, eu seguro o pé esquerdo com a mão esquerda. Se não for possível, tudo bem. Se você não conseguir tocar, tudo bem também. Shiva Nataraja é aquele que a gente vai lá para frente. Mas aqui a gente está fazendo só um preparatório. Permanece aqui. Toque em um ponto fixo. Veja como é que tá. Quando a gente consegue equilibrar bem aqui, fica mais fácil de seguir para a postura completa. E retorna essa perna. Só percebe um pouquinho se existe diferença entre um lado e o outro. Nós vamos apoiar o peso agora apenas na perna esquerda, vá soltando a perna direita do chão, até que seja possível segurar o seu pé lá próximo ao glúteo. Pé direito é segurado com a mão direita. E retorna. Para em meio. Sente como está o seu corpo agora. Perceba novamente as oscilações.
Nós vamos fazer o Tanasana, que é aquela grande extensão. Pode colocar a mão no quadril, se você preferir. Eu vou até já virar aqui a câmera, que fica mais fácil de fazer a transição. E aí, flexionamos o quadril o máximo que conseguirmos. Quando chegou no limite, flexiona as costas. Se necessário, pode flexionar os seus joelhos também. Aqui o importante é que você não trave o alongamento. Que você deixe o alongamento acontecer. E para isso, às vezes, é preciso, de fato, flexionar os joelhos. E vamos aos poucos, sentando. Vai dobrando os joelhos e vai sentando no chão. Vamos aproveitar que estamos aqui e apenas descansar com as pernas próximas, joelhos flexionados. Descanse a sua cabeça aqui no joelho. E daqui nós vamos entrar em Dandasana. Então, vamos sentar com as nossas pernas estendidas. Aqui. Estendemos as pernas. Pode puxar os glúteos lá para trás para que os isquios toquem o chão. Lembrando que o mais importante aqui é manter a coluna ereta e não os joelhos totalmente estendidos, tá? Então, se você precisar comprometer alguma coisa, que sejam os joelhos e que você flexione eles um pouquinho, porque é mais importante manter a coluna ereta. Eu vou dar um desafio que é uma entrada em Paschimottanasana um pouco diferente. Nós vamos estender os nossos braços, aqui também estamos em Dandasana, e levá-los lá na direção dos pés. Observe até onde você chega e, se for necessário, obviamente você pode flexionar os seus joelhos. Ficamos aqui um instante. Relaxe cabeça e costas quando chegar no seu limite confortável. E voltamos aos poucos, deixando a coluna ereta aos poucos, sempre com conforto. Sinta um pouquinho como você está. Pode continuar aqui em Dandasana e aí apoia os seus braços lá atrás, como se estivesse na praia, assim, relaxando. Queixo vai lá pra cima, não deixa a cabeça prender lá pra trás, né? Deixa ela pra cima. Relaxa um pouco aqui.
Perceba como está o seu corpo. Daqui, nós vamos para uma postura abdominal, que é a prancha alta, tá? Prancha alta vai ser a nossa postura de transição para ficar de bruços. Então, pode passar pelo gato, fique à vontade. Se você entrar no gato, lembre-se apenas de botar os pés lá para trás e mantenha aqui um pouquinho. Lembrando de não deixar o glúteo nem muito baixo, nem muito alto. A gente não está fazendo nenhuma dessas posturas. Estamos na praia. Se for necessário, você pode apoiar os seus joelhos no chão, tá? Não se preocupe. Vá até o chão, da maneira que você preferir, não precisa fazer como eu fiz. Pode apoiar a cabeça nas mãos. Sinta o que o seu corpo tem a te dizer. Então, nós vamos fazer o jangaku na postura da cobra. Você apoia ou testa ou queixo no chão. As pernas estão estendidas e unidas. As mãos vão lá ao lado das últimas costelas e elas estão aqui apenas para juntarmos as escápulas. Tiramos a cabeça do chão e depois o peito olhando lá para cima e sem esquecer de juntar as escápulas. Retorna devagar, sente o corpo. E nós vamos fazer aquela variação de salamba bujangásana das SUS, que eu gosto de chamar de criança assistindo televisão. Então, você vai apoiar apenas os cotovelos, sem os antebraços no chão, e apoiar, pode até botar eles mais à frente, e apoia o seu queixo nas mãos. As pernas estão estendidas e unidas. Olhe para frente, como uma criança que assiste a televisão. E sinta as costas afundando. Essa é a nossa ideia. E retornamos, descanse a cabeça nas mãos, sinta os efeitos.
Nós vamos fazer agora, pessoal, um exercício, é, uma postura que se assemelha ao Dhanurasana, porém ela é mais simples. Então, às vezes você não vai fazer Dhanurasana, às vezes você não faz Dhanurasana, e ao invés de fazer Ardha Dhanurasana, você pode fazer essa daqui. A gente vai deitar de lado, tá? Então eu vou deitar primeiro em cima do lado direito e vou apoiar minha cabeça ou na mão ou no braço. E eu tô com as minhas pernas flexionadas, tá? O que que eu vou fazer? O braço esquerdo está ao longo do corpo e eu vou segurar no meu pé esquerdo. Se você não consegue segurar, não tem problema. E a ideia aqui é a mesma que lá em Dhanurasana. Primeiro a gente está, né, puxando o pé em direção ao glúteo. Então, quem está fazendo a força aqui é, de fato, o nosso braço. Depois nós relaxamos o braço e quem puxa é o pé, a perna. Sente e retorna. É exatamente o movimento de perna que a gente faz quando está em Dhanurasana. Sente um pouquinho. E vamos fazer para o outro lado. Então, você se deita agora sobre o lado esquerdo do corpo. A mesma coisa, né? Apoia a sua cabeça. A mão direita segura o seu pé direito e primeiro puxa bem o pé direito em direção ao glúteo. Quem faz a força aqui é o braço. Relaxa o braço. E agora quem fará a força é a perna, o pé que quer se distanciar do glúteo. E aí o seu pé vai puxar o seu braço agora. Mantém um pouquinho. E retorna. Sente um pouquinho como está o seu corpo. Vamos deitar agora de barriga para cima. Pode manter os joelhos flexionados, apontando lá para cima, a planta dos pés no chão. E sinta um pouquinho como está o seu corpo agora. Nós vamos fazer uma postura invertida. Então você já sabe. Pessoas com problemas cardiorrespiratórios, tomem cuidado. Pessoas com problemas de coluna, problemas cervical, lombar, enfim, quaisquer que estejam. Se você acabou de comer, se você está gestante, enfim. São todas aquelas contraindicações que vocês já conhecem. A gente vai fazer sarvangasana na vela. E se você não faz, ou hoje não quer fazer sarvangasana, você vai fazer Ardha Halasana, o meio arado. Então, antes mesmo da gente entrar em sarvangasana, a gente passa por Ardha Halasana, estendendo ambas as pernas lá em cima. Se você vai ficar aqui, você pode segurar, você pode flexionar um pouquinho, porque a gente vai permanecer um tempinho aqui nessa invertida. E se você for seguir, um leve impulso lá para cima, as mãos seguram as costas. Decida qual será a amplitude, se você vai ficar mais retinho ou menos. O importante é que os cotovelos toquem o chão e que você distribua o peso para ele não ficar apenas na sua cervical. Quando você chegar no seu limite, não mexa o pescoço e vamos ficar aqui um momentinho.
Retorna devagar, devagar. Pode flexionar os joelhos e voltar com os joelhos flexionados, apoiando a planta dos pés no chão, sentindo como está o seu corpo agora. Sinta essa lombar tocando mais o chão. Descanso. E nós vamos sempre fazer a complementação. Você já sabe, a complementar de Sarvangasana na vela é Matsyasana, o peixe. Então você ou estende as suas pernas, deixa elas unidas, e coloca os braços embaixo do corpo, ou então você entra em lótus, apenas se você entra em lótus, hein? Pelo amor de Deus. E aí, estando na postura de pernas que você entrou, e apoie muito bem os cotovelos no chão e vamos levar o topo da cabeça no chão. E torna devagar. Pode descruzar as pernas, ou então, se você está com as pernas estendidas, você vai flexionar os joelhos, apoiar a ponta dos pés no chão. Sinta como está o seu corpo agora. Vamos fazer Tetubandha Sarvangasana, que é a meia ponte ou ponte amarrada. Ela é uma invertida mais leve que Sarvangasana, então vocês já sabem todas as contraindicações. Mas como ela é mais leve, às vezes você não faz ela, mas faz Tetubandha. Então, os braços estão ao longo do corpo, mãos voltadas para baixo. Nós vamos tirar o quadril do chão usando força de quadríceps e glúteos. Também vamos usar abdômen. Eu não quero nenhum abdômen solto, porque não queremos causar hiperextensão lombar, tá bom? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então vamos lá, tiramos do chão. Se você se sente à vontade, pode entrelaçar os seus dedos. Ficamos aqui por um tempo. Retornando devagar, levando vértebra por vértebra no chão. Tá? E para finalizar, faremos Pavana Muktasana. Vamos trazer ambas as pernas flexionadas próximas ao peito e abraçá-las pela frente do joelho. Sinta esse grande contato da coluna, na parte lombar também. E para completar a postura, nós vamos levar a testa em direção aos joelhos, sempre colocando o queixo no peito. E nós retornamos primeiro a cabeça e depois as pernas. Aqui já pode estender as pernas
porque nós vamos entrar em Shavasana e vocês já sabem que em Shavasana a gente deixa as nossas pernas estendidas, separadas, os pés caem para fora, os braços ao longo do corpo, abrimos um espaço nas axilas, palmas das mãos voltadas para cima. E assim não for confortável para relaxar, você pode adaptar essa postura, tá? Pode até relaxar de outra forma. Feche seus olhos, sinta seu corpo, observe como você está agora depois de fazer toda essa prática. Observe para além da parte mais externa, a parte mais interna também. E você vai, aos poucos, permitindo que todo o seu corpo se entregue, assim, imaginando que no centro do seu corpo existe como se fosse um dispositivo. Cada vez que você inspira, esse dispositivo manda ondas de relaxamento para todo o seu corpo, desde a ponta dos pés até o couro cabeludo. E quando você expira, esse relaxamento faz efeito. E você deixa que o seu corpo se entregue cada vez mais. E depois de fazer todo esse processo, esse dispositivo de relaxamento, você vai permitir que a sua mente apenas circule pelo seu corpo. Neste momento, você não precisa se preocupar com nada e controlar nada.
Obrigada por inspirações mais profundas. Vai movimentando o seu corpo. Veja tudo que o seu corpo quer fazer agora. Faça todos os movimentos que ele está te pedindo. E vai se sentando com as pernas cruzadas e a coluna ereta. No pranayama de hoje, vamos fazer Nadi Shuddhi Pranayama. Nadi Shuddhi Pranayama é a respiração das narinas alternadas. Vocês se lembram? A gente começa por uma, então, aquela que a gente começou, a gente vai sempre terminar inspirando por ela. Então, começamos inspirando pela narina esquerda, expiramos pela direita, inspiramos pela direita e soltamos pela esquerda. Esse é um ciclo completo. E aí, como é que a gente faz? Tem várias maneiras de fazer, tá? Mas normalmente a gente vai usar esses três dedos, né? O anelar com o mínimo e o polegar. Você pode apoiar o dedo médio e o indicador aqui no meio ou apenas deixar eles abaixadinhos. O polegar da mão direita fecha a narina direita e anelar e mínimo fecham a narina esquerda. No meio, se você tem costume com pausa respiratória, coloque uma pausa respiratória. Tá bom? Faça no seu tempo, sempre lembrando de que a expiração tem o dobro do tempo da inspiração. Eu vou colocar 4 respirações, ou, desculpa, 5 respirações, o ciclo completo 5 vezes. Tá bom? Cada um no seu tempo.
Você terminar, você permanece com os olhos fechados. Perceba como fica a sua respiração depois de ter feito esse pranayama. E nós vamos embarcar juntos numa meditação no mantra Om. Vocês podem repetir por conta própria. Eu também vou contar 10 Oms, tá bom? E nós vamos meditar neste som. E se quiser, você pode permanecer mais tempo nesse estado meditativo, eu super recomendo. Namastê, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que tenham aproveitado, que tenham aprendido. Semana que vem começamos, então, na segunda-feira. Apenas um aviso, a partir da semana que vem, não teremos mais aulas na sexta-feira, tá bom? Então, teremos de segunda, terça e quinta, normalmente no mesmo horário que já está. Tá bom? Então, ótimo final de semana para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.